E aí pessoal, eu sou o Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de sistemas lineares e hoje a gente vai continuar vendo a eliminação de Gauss e a gente vai falar um pouco mais, na verdade a gente vai falar sobre a substituição retroativa. Esse é o roteiro das aulas de sistemas lineares. Primeiro a gente falou sobre a introdução, a gente está falando sobre os métodos diretos, mais especificamente do método da eliminação de Gauss. Depois a gente vai falar dos métodos iterativos, de inverso de matriz e a conclusão dessas aulas. Anteriormente a gente já falou sobre erro de arredondamento. Vocês devem ter visto alguma coisa de álgebra linear. A gente definiu o que é sistema linear. A gente falou do método direto da regra de Cramer. A gente falou um pouco sobre a substituição e falou sobre as operações elementares que são aplicadas no método da eliminação de Gauss. Na aula de hoje a gente vai estudar a substituição retroativa. E a substituição retroativa serve para descobrir os valores das incógnitas. Finalmente a gente vai descobrir os valores das variáveis. E no final a gente vai dar um breve resumo do método. Então, como é que é o funcionamento geral do método da eliminação de Gauss? A ideia é que a gente vai começar com um sistema onde eu tenho n equações e n variáveis. E aí esse vai ser o nosso sistema inicial, o sistema do passo zero. E aí a cada passo a gente vai eliminando uma variável. Então no passo 1 a gente elimina a variável x1 de várias equações. Depois no passo 2 a gente elimina a variável x2 de várias equações. E assim por diante, até que lá no passo p, que a gente viu lá na aula passada que esse p é igual a n-1, né? A gente aplica n-1 passos. Depois de n-1 passos, a gente tem que a última equação vai ter somente uma variável. Então a gente chegou aqui na aula passada. Tá? Na aula passada a gente fez essas operações. Nessa aula de hoje, o que a gente vai fazer vai ser a substituição retroativa. O que é a substituição retroativa? É o algoritmo para a gente descobrir o valor de xn, depois a gente descobre o valor de xn-1, da última variável, depois da penúltima variável, da antepenúltima, e assim por diante, até que finalmente a gente vai descobrir x3, x2 e x1. Então esse é o algoritmo que a gente vai ver na aula de hoje. Na aula passada a gente falou sobre as operações elementares. Operações elementares são operações que a gente pode aplicar no sistema linear ou nas equações do sistema linear que não vão alterar a solução, não vão alterar os valores das variáveis. A primeira operação foi a troca de linhas, onde eu pego uma linha I e troco uma linha com uma linha K. A multiplicação de uma linha por uma constante, eu posso pegar qualquer linha e multiplicar ela por um valor constante, né, em todos os elementos daquela linha, e eu não mudo o valor da resposta. Ou eu posso pegar duas linhas e somar e substituir uma delas pela soma das duas, tá? Que isso também não vai alterar o valor da resposta. A eliminação de Gauss é a combinação das duas últimas operações, onde a gente vai pegar uma linha e substituir ela pelo que já estava lá, menos uma constante, vezes uma certa linha que a gente vai chamar de linha base. Tá? Então tem uma linha base que é a linha K, eu estou operando na linha I, eu vou substituir a linha I pelo que já estava lá, por ela mesma, né? Linha I, menos uma constante vezes a linha K. E aí depois de aplicar essas operações elementares várias vezes, a gente vai chegar num sistema onde a matriz de coeficientes vai ser uma matriz triangular superior. E aí a gente viu que a gente vai precisar de alguns passos. E aí a cada passo o que a gente faz a gente aplica operações elementares e a gente elimina uma variável de várias equações. Tá? Então no passo 1 eu vou eliminar a variável x1 das equações 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Ou seja, no passo 1 eu vou colocar um zero lá na primeira coluna, abaixo da diagonal principal. No passo 2, eu vou colocar um zero na segunda coluna, abaixo da diagonal principal. No passo 3, eu vou colocar zero na terceira coluna, abaixo da diagonal principal, e assim por diante. Então, a cada passo, a gente vai zerando, vai aplicando operações elementares e vai zerando certos elementos de certas colunas. Tá? E a gente vai fazendo isso coluna por coluna, somente abaixo da diagonal principal. Então, a gente viu um exemplo. Eu mostrei como era o método a partir de um exemplo. Então, eu tinha um sistema linear. E aí, depois de aplicar aquelas operações, a gente terminou com o sistema triangular superior. Eu não vou entrar em detalhes de como a gente fez isso, porque a gente fez lá na aula passada, está bem detalhado, vocês olham lá. E aqui eu vou focar mais na substituição retroativa. Então, o que é a substituição retroativa? A gente fez aquilo, mas só para facilitar o nosso método de descobrir o valor das variáveis. Mas até a aula passada, a gente não tinha descoberto os valores das variáveis. A gente vai descobrir nessa aula. E a gente vai descobrir de baixo para cima, por isso que é chamada de retroativa, tá? Porque ela vem de baixo para cima. Então a gente descobre o valor da última variável, que é o valor de x4, depois a gente descobre o valor de x3, depois a gente descobre o valor de x2 e depois a gente descobre o valor de x1. Então a gente vai descobrir da última variável para a primeira. E a gente vai descobrir justamente pelo método da substituição retroativa. E aí o interessante é que aqui eu não vou falar de passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Não, eu vou começar do passo 4, depois passo 3, passo 2, passo 1. Então a gente vai descobrir do passo do último para o primeiro, né? Então, se eu tenho 4 variáveis para descobrir, eu começo do passo 4 e eu vou terminar lá no passo 1. Então, no passo 4, eu vou descobrir o valor de x4.
Como é que eu faço para descobrir o valor de x4? A gente sabe que quando a gente pega uma linha de uma matriz e multiplica por aquela coluna, a gente tem o mesmo que um produto escalar, né? Então, se eu pegar essa última linha e multiplicar pela coluna das variáveis, eu vou ter 0 vezes x1, mais 0 vezes x2, mais 0 vezes x3, mais 4,7079x4. E isso tem que ser igual ao quarto elemento lá do vetor de termos independentes, 7,0147. Então, perceba aqui, o zero que está aqui na primeira coluna vai matar o x1, o zero que está na segunda coluna mata o x2, o zero que está na terceira coluna mata o x3. E aí só o que a gente vai ter vai ser 4,7079x4 igual a 7,0147. E aí isso é muito fácil a gente fazer uma divisão e descobrir o valor de x4. Então, para descobrir o valor de x4, o que a gente faz? A gente pega o que está lá do lado direito da igualdade, ou seja, o elemento do vetor b, que está lá na quarta posição, e divide pelo elemento que está na diagonal principal daquela linha. Então, divide pelo elemento da diagonal principal da quarta linha, ou seja, o elemento que está na quarta linha, quarta coluna. E aí a gente descobre o valor de x4, que aqui vai dar 1,4899. E aí eu reservo esse valor de x4, tá? Guardei o valor de x4. O que eu vou fazer agora é descobrir o valor de x3. Como é que eu faço para descobrir o valor de x3? A mesma ideia de eu pegar a terceira equação. A terceira equação eu vou pegar a terceira linha da matriz, multiplicar pelo vetor de incógnitas, e isso tem que dar igual ao elemento que está lá na terceira linha do vetor b, do vetor de termos independentes. Só que esse zero que está na primeira coluna vai multiplicar pelo x1, então 0 vezes x1 dá 0. O zero que está na segunda coluna multiplica pelo x2, 0 vezes x2 dá 0. E aí vai ficar o quê? Vai ficar menos 14,9558 multiplicando x3, somado com menos 1,1029 multiplicado pelo x4, isso tem que dar igual a 7,5588. Então essa é a terceira equação, né? A terceira equação não tem nem x1 nem x2. Mas ela tem duas variáveis, x3 e x4. Só que, ora, eu tinha descoberto x4 no passo 4, eu estou no passo 3. Então, se eu já descobri o x4 no passo 4, aqui no passo 3, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse x4 para descobrir o valor de x3. Então, para descobrir o valor de x3, eu vou fazer essa conta aqui. O que estava lá do lado direito da igualdade, naquela linha, estou no passo 3, então vou trabalhar na linha 3. Então, o que estava lá do lado direito da igualdade, 7,5588, menos o que estava lá na matriz, depois da diagonal principal, naquela linha depois da diagonal principal, menos 1,1029, multiplicado pelo x4, que é o que está no vetor de variáveis, que está abaixo daquela linha que a gente está trabalhando. Né? A gente está trabalhando na linha 3, então o que está abaixo da linha 3 é a linha 4, então vai ser o valor de x4. Então a fórmula vai ser o que estava do lado direito da igualdade, 7,5588, menos o que está depois da diagonal principal, à direita da diagonal principal, multiplicando pelo que está abaixo do x3, então vai ser menos 1,1029 vezes x4, tudo isso dividido pelo valor que estava lá na diagonal principal, menos 14,9558. Depois que fizer essas contas, eu vou ter o valor de x3, que aqui dá menos 0,6152. E aí eu vou e guardo o x3, porque agora eu quero descobrir o x2. Eu estou no passo 2, quero descobrir o x2. Então, como é que eu faço para descobrir o x2? Bom, eu uso o produto escalar dessa segunda linha com o vetor de variáveis. Isso tem que dar igual ao segundo elemento que está lá no vetor de termos independentes. Só que aí, esse zero que está na primeira coluna vai fazer com que o x1 desapareça. 0 vezes x1 dá 0. Então, isso vai me dar 3,6x2 menos 5,3x3 mais menos 3,5x4. Isso tem que ser igual a 5,4. Mas, ora, o que estava aqui nessa linha depois da diagonal principal, que é o menos 5,3 e o menos 3,5, isso daí vai multiplicar quem? O x3 e o x4. E isso daí eu passo para o outro lado da igualdade, então eles vão ficar com sinal negativo. Então a fórmula para descobrir o valor do x2 vai ser o que já estava lá do lado direito da igualdade, 5,4, naquela linha que eu estou trabalhando, 5,4, menos, vou fazer o produto escalar daquela linha, mas só do que está do lado direito da diagonal principal. Então vai ser o produto escalar entre o menos 5,3 e menos 3,5, que é essa linha, e produto escalar desse vetor linha com o vetor coluna, que ele é feito só entre o x3 e o x4, o que está depois daquela variável que eu quero descobrir. Então eu faço esse produto escalar e passo para o outro lado da igualdade, então vai ficar com um sinal de negativo. E aí eu divido pelo elemento que está na diagonal principal, 3,6. E aí eu faço essas contas, dá 0,5407. Então eu acabei de descobrir o valor de x2. Uma vez que eu acabei de descobrir o valor de x2, agora eu vou para a primeira equação, volto lá para a primeira equação, e eu vou descobrir o valor de x1. Como é que eu faço para descobrir o valor de x1? Multiplicação de linha por coluna.
né? Isso vai dar um produto escalar. Então, essa equação vai ser 10x1 menos 2x2 mais 1x3 mais 5x4 igual a 2. Então, para eu descobrir o x1, o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu faço o produto escalar do que está naquela linha depois da diagonal principal. Então, eu tenho um vetor linha. E eu faço o produto escalar desse vetor linha pelo vetor coluna, formado pelas incógnitas que eu já descobri, que vão ser x2, x3, x4. Depois que eu faço esse produto escalar, eu passo isso para o outro lado da igualdade, então ele fica com sinal negativo. E aí eu divido depois pelo elemento que está na diagonal principal. Então, no final vai ser o que estava lá do lado direito da igualdade, 2, menos o resultado do produto escalar entre o vetor menos 2, 1 e 5, e o vetor x2, x3, x4, né, que vai ser 0,5407, menos 0,6152 e 1,4899. Isso tudo dividido pelo elemento que está na diagonal principal, que é o 10. E aí eu descubro o valor de x1, que vai dar menos 0,3753. E aí depois eu finalizo, finalmente, né, depois disso tudo, eu descobri finalmente os valores de x1, x2, x3 e x4. Então, quais são os passos do método? Eu estou num sistema que ele é triangular superior. Então a ideia é, da última equação eu descubro a última variável. Como? Eu pego o que estava lá do lado direito da igualdade e passo o elemento da diagonal principal dividindo. Depois que eu descobrir o valor de x4, eu vou descobrir o valor de x3. Como é que eu faço para descobrir o valor de x3? Bom, eu vou fazer o produto escalar do que estava naquela linha à direita da diagonal principal e o que estava lá no vetor das incógnitas que eu já descobri, que aqui foi o x4. E aí eu passo isso para o outro lado da igualdade, e aí então, como ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa negativo, então vai ser o que já estava lá do outro lado da igualdade, que é o termo independente, menos o resultado desse produto escalar, dividido pelo elemento que está na diagonal principal. O elemento que está na diagonal principal era aquilo que estava multiplicando o x3, então eu passo dividindo. Depois que eu descobrir o x3, eu vou descobrir o x2. Para eu descobrir o x2, a ideia é a mesma, o padrão é o mesmo. Eu vou fazer o produto escalar entre o que estava naquela linha à direita da diagonal principal e o vetor de variáveis que eu já descobri, que são x3 e x4, passo isso para o outro lado da igualdade, então ele vai passar com sinal negativo, e depois eu passo o elemento que está na diagonal principal, eu passo para o outro lado da igualdade, dividindo também, tá? Então, para eu calcular o x2, vai ser o que já estava do lado direito da igualdade, menos o resultado do produto escalar, dividido pelo elemento da diagonal principal. E finalmente, depois que eu descobri o x2, eu vou descobrir o x1. Como? Mesma ideia. Para eu descobrir o x1, eu vou fazer o produto escalar entre os elementos daquela matriz que estão naquela linha só depois da diagonal principal e os elementos que eu já descobri do vetor de variáveis. Passo isso para o outro lado da igualdade, então vai ficar com sinal negativo. E depois eu passo também o elemento que está na diagonal principal, passo para o outro lado da igualdade, então ele vai passar dividindo. E aí é assim que eu descubro o x1. Como é que eu descubro o x1? A fórmula é o que já estava lá do lado direito da igualdade, menos o resultado do produto escalar, dividido pelo elemento da diagonal principal. Então a fórmula é a mesma, o jeitão é o mesmo, o padrão é o mesmo para poder descobrir o valor das incógnitas. É o mesmo para todas as incógnitas, tá? Então a ideia do algoritmo é essa. Se eu tenho um sistema de tamanho n por n, ou seja, n equações e n variáveis, a minha matriz tem n linhas e n colunas. Então eu vou precisar de n passos para poder descobrir os valores das variáveis. Só lembrando que aqui a gente vai partir de um sistema que ele já é triangular superior, tá certo? Então, em cada passo, só que esses passos vão ser de trás para frente, né? Do n, depois para o n-1, n-2, n-3, até o 1. Então, em cada passo de trás para frente, a gente precisa encontrar o valor daquela incógnita daquele passo. Então, no passo 4, eu descubro x4. No passo 3, descubro x3. No passo 2, descubro x2. No passo 1, descubro x1. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o produto escalar, ou seja, a gente vai multiplicar o vetor linha, um certo vetor linha por um certo vetor coluna. Qual é o vetor linha? Bom, é aquela linha daquele passo, mas só os elementos que estão à direita da diagonal principal daquele passo. E o vetor coluna vai ser o vetor das incógnitas, mas só os elementos que estão depois daquele passo. E aí isso vai me dar um somatório. Né? O resultado do produto escalar vai ser um somatório. E esse somatório vai ser justamente um escalar também. Então, quando a gente passa para o outro lado da igualdade, o que na verdade a gente vai fazer a gente vai subtrair o resultado desse somatório pelo valor que já estava lá no vetor de termos independentes. Que elemento? O elemento que está lá naquele passo que a gente está trabalhando. E, finalmente, a gente vai dividir o resultado pelo elemento que está na diagonal principal. Qual é o elemento? O elemento daquele passo que a gente está trabalhando. Então, no passo 4, a gente divide pelo diagonal principal na linha 4, coluna 4. No passo 3, vai ser o elemento que está na linha 3, coluna 3. No passo 2, o elemento da linha 2, coluna 2. E no passo 1, o elemento que está na linha 1, coluna 1. Então, matematicamente, isso vai ser importante para a gente fazer a fórmula que a gente vai implementar. A gente vai fazer o seguinte. Em cada passo I,
onde esse i vai ser de trás para frente, né? Ele vai começar do n, vai diminuindo em 1 até chegar em 1. Então, em cada passo, i. O xi vai ser calculado como o bi, que é o elemento que está lá do vetor b, né? O vetor de termos dependentes, vai ser o bi do último passo, porque esse asterisco aí é para indicar que é o último passo, tá? Então, vai ser o bi do último passo, menos o somatório, o resultado desse somatório, esse somatório é justamente produto escalar, tá? Então vai ser o somatório das colunas que vão da diagonal principal mais 1 em diante. Então vai ser j igual a i mais 1 até n, de a e j, então vai ser o elemento da linha i, coluna j, do último passo, por isso que tem esse asterisco aí, vezes o x índice j. Esse x índice j é justamente o elemento do vetor de incógnitas que eu já descobri, né? Tudo isso dividido pelo elemento que está lá na diagonal principal do último passo. Então vai ser a, i, índice i, linha i, coluna i, do último passo. E aí assim a gente termina a aula de hoje, onde a gente viu a substituição retroativa. Na substituição retroativa, a gente descobre uma variável por cada equação e a gente vai descobrindo essas variáveis de baixo para cima. E eu dei a fórmula para a gente descobrir o valor dessas variáveis, tá? O método da eliminação de Gauss ainda não terminou por aqui. Na aula que vem, eu vou continuar falando sobre a eliminação de Gauss, vou dar uma ideia gráfica do que acontece, né, geometricamente o que acontece quando a gente aplica a eliminação de Gauss. E depois a gente vai passar mais de 2 aulas estudando o algoritmo da eliminação de Gauss. A gente vai ver bem direitinho como é que é o funcionamento desse algoritmo, tá? Depois disso, a gente vai ver os métodos iterativos e depois a gente vai ter a aula de inverso de matriz e depois a conclusão. Então a gente termina por aqui. Obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu!